E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a nossa provinha aqui? E aí, quem tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp ou então no e-mail, por favor, porque eu sei que dá para mandar a mensagem no inbox do Classroom, mas eu fico com dificuldade de achar às vezes. Eu sou meio, eu fico meio panguando com tecnologia e aí apesar de ser novo, eu sou meio arcaico. Eu tenho alma de velho. Então, assim, eu peço para vocês falar comigo no WhatsApp mesmo, no e-mail, porque para mim fica mais fácil até de responder a vocês também, tá bem? Bom, vamos falar da nossa provinha aí. A nota de vocês aí, a maioria foi bem, né? Tentei fazer uma prova um pouco mais prática para vocês e assim, acho que o feedback da nota de vocês até foi legal. Vamos lá, vamos para a questão número 1. Em uma inicial, o advogado endereçou a petição ao juiz da vara do trabalho. Então já temos o primeiro erro aí, que deveria ser ao juízo, né? É um erro bobo, mas é um erro técnico, né? A CLT fala ao juízo. Antes falava juiz, agora fala ao juízo. Qualificou as partes com o nome completo, RG, endereço do CEP. Olha só, RG nem precisava estar aí. O que precisava estar aí é o CPF, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente, para qualificar a pessoa hoje no PJE, o interessante é você colocar o CPF dele, porque o PJE te pede o CPF. Se você não tiver, você tem que fazer um procedimento diferenciado e muitas vezes nem sai automaticamente a sua audiência marcada, né? Que eu falei para vocês, você faz a petição inicial, já sai com a audiência marcada. Só que em alguns casos não sai. E aí, se você não tiver, por exemplo, o CPF, acontece isso em alguns lugares. Endereço com CEP. Sem CEP, sem número, sem CEP, né? Também dá problema. Então aqui o endereço com CEP ele acertou, mas o RG ele tinha que ter colocado o CPF. Qualificou-se e indicou que juntava a procuração. Discorreu sobre os fatos. Qualificou-se e indicou que juntava a procuração. Teve gente que falou que a qualificação dele não era necessária, porque já estava na procuração os dados dele. E realmente faz um pouco de sentido, não tirei ponto, até considerei como correto, tá? Agora, falar que não precisava de procuração está errado. Ele, como ele é advogado, ele não é a parte, é óbvio que ele precisa de procuração. Ah, mas pode ser tácita. Tudo bem, pode ser tácita, mas isso daí acontece quando a pessoa não tem advogado e na audiência aparece um advogado e ele vai lá e constitui na hora. Agora, para o cara fazer inicial e assinar, ele tem que ter procuração. Aí não, tá? Não confundam a procuração tácita em audiência com um advogado representar alguém numa inicial. Se ele representa alguém numa inicial, ele não tem procuração porque o caso é urgente, ele precisa daqueles 15 dias para juntar depois, beleza. Mas não dá para falar em mandato tácito quando você está na inicial, não. Tá? O mandato tácito ele acontece lá na audiência. Tá? Não confundam as coisas. Discorreu sobre os fatos e fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos a gente sabe que pela CLT são desnecessários, a gente só precisa dos fatos, que embasa seus pedidos. Listou os pedidos de condenação à obrigação de pagar horas extras adicional de salubridade. Pugnou pela produção de todas as provas admitidas em direito. Está errado, não tem que fazer isso, não é o momento. Requereu a citação do réu, também está errado, até porque isso é automático, isso daqui não é requerimento. Até o CPC já não tem mais essa obrigação de citação do réu para responder à ação. Atribuiu valor à causa com base nos pedidos liquidados e após assinatura e data. Beleza. Do ponto de vista técnico, cite identificando pelo menos um ponto desnecessário, um omisso e dois tecnicamente equivocados. Vamos lá. Uma coisa que eu notei, já falamos de vários aqui, né? Um que foi omisso aqui, que a gente pode colocar, é a falta do CPF, como eu já falei para vocês. Muita gente falou que faltou carteira de trabalho, que isso é essencial. Em que mundo que isso é essencial? Né? Gente, não é que a carteira. E se o cara está pedindo um reconhecimento de vínculo e decorrente do reconhecimento de vínculo está tendo hora extra, insalubridade, tal, tal, tal. Ele vai juntar aqui carteira de trabalho, se ele não tem assinado. E outra, se eu não juntar a carteira de trabalho e juntar contra-cheque, quer dizer então que eu não comprovei que eu sou empregado? Como é que eu tenho contra-cheque se eu não sou empregado? Então, assim, carteira de trabalho é muito bom que se junte, é sempre bom que junte. Não estou dizendo que não é bom juntar, não. Mas não é essencial, gente. Não confundam as coisas, tá? Essencial aqui é CPF, que vai te dar problema com marcação de audiência. Beleza? A carteira de trabalho não é essencial, não. Então, muita gente deu mole com isso, tá? É sempre bom ter, mas, pô, tem inicial que você não vai juntar a carteira de trabalho e não vai te dar problema, ok?
Outra coisa que muita gente falou do juízo, correto. Teve gente que falou dos fundamentos jurídicos, mas aí, olha só, tem gente que falou que o fundamento jurídico é errado. Galera, não é necessário. Pela CLT, não é necessário. Mas é óbvio que é bom ter. Falar que é errado, tá errado. Não é errado, tá certo. É bom ter. É necessário? Não é. Se você falasse é desnecessário, tá certo. Muita gente falou, inclusive, tá certo. Agora, dizer, os fundamentos jurídicos é tecnicamente equivocado. Que é isso, gente? Aí não. Dizer que é desnecessário, tudo bem. Tá? Então, teve gente que deu esse mole. Vamos lá. Teve uma galera boa, que escreveu que as horas extras adicional de salubridade não tem o valor dos pedidos. Olha o finalzinho aqui. Deu valor à causa com base nos pedidos liquidados. Quais são os pedidos? Horas extras e adicional de salubridade. Então como é que não está liquidado? Gente, vocês têm que aprender a ler melhor os enunciados, hein? E não foi uma só não, foi umas 5 ou 6 pessoas, se não foram mais, escrevendo que não teve valor dos pedidos. Teve, pô, tá liquidado. O que é tá liquidado? É tá líquido. Se tá líquido é porque tem valor. Então teve uma galera que deu esse mole, tá? Cuidado com isso aí. Mas o que tinha aqui para falar? Sim. Isso daqui eu confesso que eu nem entendi o que vocês quiseram dizer. Muita gente também escreveu isso. Que a gente falando da produção de provas é errado, ok. Teve gente que falou que a produção de provas é desnecessário, também considerei. E teve gente que falou da citação do réu que estava errada, porque a citação não era para responder a ação, era para ir à audiência. Gente, não tem que pedir citação e pronto, porque isso é ato de ofício. Tá? Não tem que pedir. E outra, quem disse que não é para fazer resposta? Você acha que a pessoa é notificada para chegar à audiência para ficar olhando para cima de boca aberta? É lógico que é para audiência, mas é para audiência e oferecer resposta se quiser, tá? Então assim, uma galera viajou legal, tá? Na verdade, não preciso pedir citação, simplesmente porque é um ato de ofício. Agora, dizer que a citação está errada porque é para responder, lógico que não. A citação é para comparecer à audiência e responder, tá? Então, não confundam as coisas, beleza? Teve muita gente que fez essa confusão. No mais, era basicamente isso. Você poderia identificar como pontos necessários aqui fundamentos jurídicos, o pedido de citação, poderia ser enquadrado até como equivocado o pedido de citação, o pedido de produção de provas, né? Poderia ser tecnicamente equivocado, assim como o juiz da vara tecnicamente equivocado. Ponto omisso aqui, o CPF, realmente faltou o CPF, beleza? Agora, CTPS não, porque CTPS não é tão necessário assim. Se você está falando de insalubridade e hora extra, se você junta contra-cheque, já está valendo. Pô. Você já dá para ver que o cara é empregado, já dá para ver que ele tinha a hora extra, que está no contra-cheque, tinha insalubridade ou não tinha, né? Então, não é tão necessário assim. É sempre bom, óbvio, mas não é tão necessário assim. Beleza? A questão 2 era uma baita pegadinha. Tanto é que ninguém acertou. Né? Todo mundo chegou perto, mas não acertou. O que acontece? Eu comentei com vocês que as alegações finais são o momento correto para você impugnar o valor da causa. Só que eu não sei se vocês lembram disso. Lá na Lei 5.54/70 a gente vê isso. Né, que depois da instrução, nas alegações finais, as partes poderão impugnar o valor da causa. Porque o juiz ele dá o valor da causa, ele fixa o valor da causa antes de começar a instrução. E o primeiro momento que você tem para falar desse valor da causa é nas alegações finais, que é o momento correto de impugnar o valor da causa. Mas é óbvio que quando você rebate a inicial, você muitas vezes na contestação pode já lançar a mão do seu argumento de impugnar o valor da causa, não tem problema. Mas percebam o que a questão te perguntou. Vamos lá. Em uma contestação, além das matérias de mérito, tem os seguintes tópicos: incompetência absoluta, incompetência relativa, impugnação do valor da causa, impedimento do juiz. Dessas matérias, quais realmente deveriam ser tratadas na contestação? A questão não te pergunta poderiam, ela pergunta deveriam. Por isso que ninguém acertou. Porque a única que deveria ser tratada na contestação é a incompetência absoluta. Teve uma aluna que falou que a competência absoluta não precisava estar na contestação porque ela pode ser conhecida a qualquer momento. Gente, não confundam as coisas. Poder ser conhecido a qualquer momento não quer dizer que não tem que estar lá na contestação. A incompetência absoluta, se você sabe e não alega,
vai alegar só depois porque ela pode ser conhecida de ofício, isso pode ser configurado má-fé e você vai ser obrigado, inclusive, de acordo com o CPC, a arcar com os custos dessa demora que você causou. Tá? Então, ela, por mais que ela possa ser, sim, reconhecida de ofício depois, ela tem que estar na contestação. E essa era a única matéria que tinha que estar na contestação. Incompetência absoluta. Por quê? Porque a impugnação do valor da causa até poderia, mas não deveria, né? Porque o momento dela correto é a alegação final, tá? Então, por isso que ninguém acertou essa questão. Era realmente uma pegadinha. Era a questão mais difícil para a prova, mas era uma pegadinha que vocês perceberam aí. Não tirei tanto ponto por conta disso. É porque, como você tinha 4 matérias, por cada uma dessas matérias valia um ponto. Então, se você errou o fato de falar que tinha que estar na contestação a impugnação do valor da causa, você só não ganhou um ponto, então você ainda tinha 3 para ganhar. Falando dos outros 3, vamos continuar a questão. Quais deles, qual é o momento, né, de fazer, já que não é na contestação os outros, que não deveriam estar na contestação? Bom, um que ninguém acertou, impugnação do valor da causa. O momento correto seria, que é obrigatório, seria a alegação final. A incompetência relativa tem que ser feita por exceção. Exceção de incompetência relativa, que é uma petição em apartado. Momento, até 5 dias depois da notificação. Da notificação que é citação e intimação ao mesmo tempo. E o impedimento do juiz também por exceção. E aí vai ser uma exceção que vai ser feita no primeiro momento. Teve gente que deu mole aí que falou que tinha que usar o CPC dos 15 dias e tal. Não é isso, é no primeiro momento que você tiver que falar nos autos, a partir do momento que você descobre. Tá? Por exceção também. Ok? E esse era o gabarito da questão. A número 3 fala que essa daqui, acho que a esmagadora maioria, nem sei se teve alguém que errou, a esmagadora maioria acertou. Fala de 2 casos em que o juiz atrasa mais de 15 minutos, porém no primeiro caso ele não estava na vara do trabalho. No segundo caso ele estava, só que as audiências atrasaram. E aí eu perguntei qual dos 2 dias você pode sair sem ter problema. E a resposta era o primeiro dia, porque o juiz não estava lá, enquanto no segundo dia ele só se atrasa porque as audiências atrasam, mas ele estava na vara, né? Isso daí, acho que foi até uma questão tranquila, fácil, a maioria acertou. Beleza? A questão número 4 vai falar aqui pra gente sobre uma audiência, um processo quase inteiro, né? Que vai aí da audiência até a sentença. Na letra A pergunta qual foi o erro que você cometeu como advogado, se teve alguma falha? E aí vocês, a maioria, inclusive, acertou que sim, né? A sua falha foi ter contraditado a testemunha no momento equivocado, porque o momento de contradita é depois da sua qualificação e antes da tomada de compromisso, beleza? Na letra B pergunta se o juiz cometeu algum erro na audiência. Pouquíssimas pessoas erraram porque confundiram, falaram que ele cometeu o erro de transferir o ônus do assistente técnico. Isso ele não fez na audiência, ele fez na sentença, por isso que foi o erro, tá? Mas a maioria acertou. O erro dele na audiência foi com relação à tomada de depoimentos, porque foi uma tomada de depoimentos de forma direta e não por intermédio dele, mas a maioria acertou. E a letra C pergunta o que ele errou na sentença. Aqui sim. O que ele errou na sentença? Ele distribuiu o ônus errado em relação ao assistente técnico, porque o assistente técnico ele não é perito do juiz. Como ele não é perito do juízo, né, ele é contratado pela mera liberalidade das partes, então cada um que arque com o seu, independentemente da sucumbência. Beleza? Esse era o nosso gabarito. A questão número 5 traz para a gente aqui 2 casos, né? E aqui também a maioria esmagadora acertou. O primeiro caso é um caso clássico aqui da mitigação da coisa julgada. Você tem uma verba criada por lei e o seu cliente não pagou os empregados. Essa verba deveria ser paga por apenas 2 anos, mas seu cliente não quitou um mês sequer. A ação foi ajuizada pelos empregados, transitou em julgado com sentença favorável aos empregados há uma semana. Ocorre que ontem a lei que criou a verba referida pelo trânsito julgado foi julgada inconstitucional, em uma ação direta de inconstitucionalidade, e hoje é o último dia de prazo para embargos de execução. Quer dizer, o clássico caso, né, do artigo 884, parágrafo 5º, porque nesse caso o artigo ele fala que quando você tiver uma
mitigação da coisa julgada, exatamente como aconteceu aqui, com uma decisão com efeitos erga omnes, você vai ter a falta de exigibilidade do título executivo judicial. Portanto, você pode alegar isso na execução como embargos à execução. Se tivesse passado o tempo dos embargos à execução, deveria ser como ação rescisória, né? Então, é o número 1. Né? O advogado do seu escritório acertou no caso 1. O problema é que ele também sugeriu a mesma coisa para o caso 2. Olha o caso 2. A empresa foi obrigada a fornecer, por força de lei, um capacete criado para a proteção individual de seus empregados. A empresa que te contratou foi condenada, em uma ação civil pública, a fornecer esse tipo de capacete a todos os seus funcionários. A ação transitou em julgado. Durante 2 anos a empresa vinha cumprindo essa exigência, porém ontem a lei foi julgada inconstitucional em uma ação direta de inconstitucionalidade e a empresa pretende voltar a fornecer os capacetes que fornecia antes da publicação dessa lei, já que se trata de capacetes mais baratos e que também protegem os empregados. Esse caso é um caso típico de relação continuada. O fornecimento do capacete não resolve se ele for feito um dia só, ele tem que ser fornecido sempre, né, para proteger o empregado. E aí, por ser uma relação de trato continuado, de trato sucessivo, a gente tem aquela ideia de que a coisa julgada não produz efeitos para fatos e direitos futuros, né? Ela só produz efeitos sobre fatos e direitos passados. Aqui, no caso, o empregado ele tinha um direito e esse direito foi revogado, ou seja, houve modificação na situação de direito do empregado. Então, aqui, o que se tem que fazer não é embargo de execução, é uma ação revisional. Essa ação revisional, né, com base na mudança do estado de direito que houve entre as partes, beleza? E aqui que eu volto a dizer, vocês têm que ter em mente uma coisa que eu falo para vocês desde sempre, que é a especificidade, gente. Isso que meio que atrapalhou vocês na pergunta pegadinha, né? O deveriam e poderiam. Vocês têm que saber o que estão te perguntando e têm que responder o que estão te perguntando. Eu te pergunto, no caso a medida não é cabível, qual seria a saída? Aí muita gente, ação revisional por causa do artigo tal do CPC. Eu não te perguntei qual artigo. Eu te perguntei qual a medida e por quê. Não é porque tem um artigo escrito, mas por que você chegou a essa conclusão? Então, faltou para muita gente aqui falar da pergunta, falar da questão, do enunciado. Você tinha que ter falado o seguinte, e muita gente falou também, mas é porque eu vi que bastante pessoas aqui acabaram deixando a desejar, porque falaram tudo certinho, é revisional, mas não falou por quê. Só chutou um artigo ali, cuspiu um artigo na questão, como se aquilo fosse um porquê. Não, tinha que ter falado, ó, não se faz coisa julgada, coisa julgada não faz efeito para direitos e fatos futuros, houve mudança no direito, né, os fatos mudaram, agora o mundo é outro, né, enfim. Teve gente que escreveu isso e tirou a pontuação máxima. Teve gente que não escreveu, né, e na falta desse porquê perdeu ponto. Beleza? Número 6. Em uma execução trabalhista, você, advogado do exequente, apresentou seus cálculos de liquidação, assim como o executado. No entanto, por se tratar de matéria complexa, o juiz pretendia determinar que o contador da vara fizesse uma revisão desses cálculos para saber quais estavam corretos. Ocorre que o contador da vara estava assoberbado de serviço e, por questão de celeridade, o juiz determinou que os cálculos fossem realizados com perito. Ao fim da perícia, o juiz percebeu que os cálculos que mais se aproximam do valor correto foram aqueles elaborados pelo executado. Neste caso, segundo a CLT, que parte deveria ser condenada ao pagamento do honorário de perito e por quê? Gente, muita gente foi no automático e se deu mal. De novo, aprendam a ser específicos. Vocês têm que saber isso, vocês têm que ter especificidade na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Aprendam a ser específicos. Nós estamos falando de perito? Sim. Já sei, vou lá na CLTV. Já vi. Perícia, o cara que é vencido no objeto da perícia que vai ter que pagar a perícia. Tá, mas você olhou o contexto? Vamos especificar direitinho. Qual é o contexto? Estamos em uma ação de conhecimento? Não, nós estamos em uma ação de execução. Se nós estamos na execução, nós temos que jogar conforme as regras da execução. E na execução tem um artigo que fala que todos os custos são por conta do executado. Inclusive, em um dos incisos desse artigo, se eu não me engano, inciso 9, fala que inclusive os cálculos feitos pela contadoria da vara, perícias, serão tudo por conta do executado. Então, muita gente deu mole porque foi no automático e falou que aqui quem tinha que pagar era o exequente, porque ele foi sucumbente.
Gente, ele não é sucumbente, ele é exequente, já está ganhando. Beleza? Então, na verdade, aqui, quem tem que arcar com isso é o executado por força de lei específica. Sejam específicos. Beleza? Vocês nunca vão perder sendo específicos. Falo isso pro bem de vocês, que eu gosto de vocês, me preocupo com vocês. Beleza? Não estou aqui também querendo pagar de dar esporro nem nada disso não. Ok? Gente, é isso. Qualquer dúvida, qualquer discussão que vocês queiram ter, discordância e tudo, fiquem à vontade, falem comigo no WhatsApp, que é mais fácil para mim, tá? Grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.